Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história de escala bem cósmica mesmo, baseada no livro de Urântia. É sobre como seres divinos conquistam o direito de governar os seus próprios universos. E o mais interessante é que não é por decreto, sabe? É através de uma jornada de experiência, uma jornada profunda e transformadora. Então, vamos direto para a pergunta central que guia toda essa narrativa. Como é que um Deus se torna digno de governar? A resposta que essa fonte nos dá não tem a ver com poder herdado, mas sim com uma soberania que é conquistada. É aquela ideia fascinante de que a liderança suprema, a de verdade, precisa ser merecida. Bom, para a gente poder entender essa jornada, primeiro a gente precisa conhecer os protagonistas, né? Quem são esses seres que estão no centro de tudo isso? Eles são conhecidos como os filhos criadores. Ok, então o que é exatamente um filho criador, que também é chamado de Michael? Pensem neles como os grandes arquitetos e soberanos dos universos locais. Eles não só governam, eles projetam, constroem e administram absolutamente tudo nas suas criações, desde as nebulosas até as formas de vida. E o que eu acho fascinante é a origem deles. Cada filho criador é descrito como um filho unigênito. Ou seja, ele nasce da união entre o Pai Universal e o Filho Eterno. E isso significa que cada um deles é único, completamente único na sua natureza e na sua personalidade. Uma combinação divina que nunca se repete. E só para a gente ter uma ideia da escala disso tudo, não estamos falando de um ou dois seres. O texto estima que existam mais de 700 mil filhos criadores. É um número que ajuda a gente a visualizar a vastidão desse plano cósmico, com centenas de milhares de universos sendo organizados e cuidados nesse exato momento. Agora que a gente já sabe quem eles são, fica a pergunta: tá, mas o que eles fazem? Qual é a grande missão deles? É o que vamos ver agora. A diretriz principal deles é basicamente organizar um universo inteirinho do zero, se tornando seu pai e governante. Mas, e isso é crucial, eles não fazem isso sozinhos. Eles atuam em parceria com um espírito criativo que acaba se tornando a mãe espiritual daquele universo. E aqui tem um ponto muito importante. Mesmo sendo imensamente poderosos, eles não têm poder absoluto desde o início. Para manipular a matéria e a energia, precisam de consentimento. Para projetar novas criaturas, precisam de aprovação. E a própria personalidade é um dom que vem de uma instância superior. Isso revela um sistema de interdependência, sabe? Um equilíbrio cósmico. Chegamos agora no coração da nossa análise de hoje, a jornada épica que um filho criador precisa fazer para alcançar a autoridade suprema. O princípio fundamental aqui é este: soberania suprema não é algo dado de presente, é algo conquistado. Eles começam o governo deles como vice-regentes, e para se tornarem soberanos por direito próprio, eles precisam passar por uma série de experiências que os qualificam de um jeito que o mero poder jamais conseguiria. E essa jornada consiste em 7 auto-outorgas. O que isso quer dizer? Quer dizer que por 7 vezes, um filho criador encarna, ele vive como uma de suas próprias criaturas. O objetivo é ter uma compreensão completa pela experiência da vida que ele mesmo criou, desde as ordens mais altas até as mais humildes. A sétima e última auto-outorga é a mais profunda de todas. Como diz a citação, é quando eles vivem e morrem como um mortal. Eles nascem, vivem uma vida comum, enfrentam a morte, compartilhando a experiência completa de suas criaturas mais frágeis. É o ápice da empatia divina. E então, após a morte na sua forma mortal, a jornada chega ao fim. As palavras "está consumado", segundo o texto, marcam essa conclusão. O juramento sagrado foi cumprido, a experiência foi totalmente integrada e a transformação de filho criador para mestre soberano está finalmente completa. Certo, então o que é que muda depois dessa jornada tão transformadora? O que significa se tornar um mestre do universo? A mudança é fundamental. Esse slide resume bem a transformação. Eles passam de vice-regentes para soberanos supremos. A autoridade deles se torna absoluta porque agora ela é baseada na experiência. Eles não governam mais apenas por um direito divino, mas sim por um direito conquistado, que foi forjado nas vidas que eles mesmos viveram. O reinado de um filho-mestre inaugura uma nova era para o seu universo. É um governo de autoridade suprema, claro, mas temperado pela sabedoria que combina a perspectiva divina com a experiência de ter sido uma criatura. Isso traz uma estabilidade imensa, porque o governante agora compreende de verdade todos os níveis da sua criação. Isso nos leva de volta àquela pergunta inicial. Mas por que passar por tudo isso? O propósito, segundo essa filosofia, é forjar o líder perfeito.
Um governante que não é só poderoso, mas que é justo, compassivo e competente, porque ele conhece intimamente a vida daqueles a quem ele governa. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se, nessa escala cósmica gigantesca, a experiência é o caminho para a soberania justa, qual seria então o valor e o propósito da experiência que cada um de nós vive no dia a dia? Fica aí a reflexão.